Imagine a maior metrópole da América Latina. Agora, imagine que existe outra cidade crescendo dentro dela. Uma cidade sem arranha-céus visíveis, sem fachadas, sem avenidas iluminadas. Uma cidade construída no escuro. Uma cidade que a maioria dos paulistas nunca viu. Debaixo das ruas movimentadas, dos congestionamentos intermináveis, dos prédios que dominam o horizonte e dos milhões de habitantes que circulam diariamente pela capital, existe um universo subterrâneo em expansão. Uma rede gigantesca de túneis, galerias, reservatórios, estações, tubulações, máquinas colossais e obras tão grandes que, se fossem construídas na superfície, se transformariam em alguns dos maiores canteiros de obras do planeta. Mas quase ninguém fala sobre isso, porque tudo está acontecendo longe dos olhos da população. Enquanto São Paulo segue sua rotina frenética na superfície, uma segunda cidade está sendo construída silenciosamente, dezenas de metros abaixo do asfalto. E talvez a pergunta mais importante seja justamente essa: por quê? Por que São Paulo está investindo bilhões para construir uma cidade subterrânea? O que existe lá embaixo que exige tamanha operação de engenharia? A resposta começa em um problema que acompanha a cidade há décadas: os rios. Mais especificamente, o rio Tietê. Durante muito tempo, o crescimento acelerado da região metropolitana aconteceu mais rápido do que a capacidade de coletar e tratar o esgoto produzido por milhões de pessoas. O resultado foi um dos maiores desafios ambientais do país. Mas agora existe um projeto tentando atacar esse problema pela raiz. Seu nome é Integra Tietê. E quando você entende a dimensão dessa obra, percebe que ela não é apenas um programa de saneamento, ela é praticamente uma reconstrução subterrânea da região metropolitana. Entre 2023 e 2025, cerca de 6 bilhões de reais foram investidos na expansão da rede. São centenas de quilômetros de tubulações enterradas, estações elevatórias, ampliação de sistemas de tratamento, novas conexões residenciais. Uma operação tão grande que quase 700 mil residências passaram a ter o esgoto encaminhado corretamente para tratamento. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Essas obras não aparecem, não rendem fotografias impressionantes, não geram monumentos visíveis. Porque tudo acontece embaixo da terra. São quilômetros e quilômetros de infraestrutura invisível trabalhando para impedir que milhões de litros de esgoto cheguem aos córregos e ao Tietê. E existe outro detalhe impressionante: obras que originalmente seriam concluídas apenas em 2029 foram aceleradas. Agora, a meta é antecipar grande parte das entregas para 2027. Isso significa que a transformação subterrânea de São Paulo está acontecendo mais rápido do que muita gente imagina. Mas o saneamento é apenas uma parte da história, porque existe outro inimigo histórico da cidade. Um inimigo que aparece sempre que as nuvens ficam escuras: as enchentes. Quem vive em São Paulo sabe exatamente do que estamos falando. Basta uma chuva mais intensa para que ruas desapareçam sob a água, ônibus parem, comércios fechem, famílias fiquem isoladas. Durante décadas, esse cenário se repetiu inúmeras vezes. Mas agora, a cidade está construindo suas próprias defesas. E essas defesas também estão escondidas no subsolo. Na Zona Sul, por exemplo, uma das obras mais importantes em andamento está acontecendo sob o córrego Piraporinha. Ali está sendo criado um gigantesco sistema de drenagem com aproximadamente 4,5 km de galerias subterrâneas. Estamos falando de corredores enormes escavados sob bairros inteiros, verdadeiros rios artificiais escondidos. O objetivo é simples: quando a chuva chegar, a água terá para onde ir.
Em vez de invadir ruas e casas, ela será conduzida por essa gigantesca infraestrutura invisível. Mais de 450 mil pessoas deverão ser beneficiadas diretamente. Mas isso ainda é apenas o começo, porque quando falamos em combate às enchentes em São Paulo, existe uma palavra que se tornou símbolo dessa batalha: piscinões. E os novos reservatórios subterrâneos da capital impressionam até mesmo especialistas em engenharia. Debaixo de parques, praças e áreas urbanas estão sendo construídas estruturas colossais capazes de armazenar milhões de litros de água. O piscinão Morro do S, no Capão Redondo, por exemplo, terá capacidade para aproximadamente 192 mil metros cúbicos. É difícil visualizar esse número, mas imagine dezenas de piscinas olímpicas reunidas em uma única estrutura subterrânea. Tudo isso escondido sobre a cidade. Na Vila Prudente, o reservatório da Moca está sendo escavado a cerca de 15 metros de profundidade. No Morumbi, o piscinão Antônico avança silenciosamente sob uma praça. Na Vila Mariana, outro reservatório gigantesco começa a ganhar forma. Juntos, esses projetos representam uma nova filosofia urbana. Em vez de apenas reagir às enchentes, São Paulo está tentando antecipá-las. Está construindo um sistema de proteção invisível, uma espécie de escudo subterrâneo contra a força da água. Mas existe outra camada dessa cidade escondida, uma camada voltada para a mobilidade. Porque enquanto parte do subsolo combate enchentes e trata esgoto, outra parte está sendo preparada para mover milhões de pessoas. É aqui que entram os túneis viários. Um dos exemplos mais impressionantes é o túnel da Avenida Cecília Lottenberg. Com quase 1 quilômetro de extensão, ele está sendo construído para reorganizar completamente um importante eixo da Zona Sul. A ideia é simples: levar parte do tráfego para baixo da terra, liberar espaço na superfície, reduzir congestionamentos, melhorar a circulação urbana. Mas construir um túnel em São Paulo está longe de ser simples. Antes mesmo das escavações avançarem, é preciso deslocar redes elétricas, tubulações, cabos de telecomunicação, estruturas de saneamento, tudo isso sem interromper o funcionamento da cidade. Cada metro escavado exige planejamento cirúrgico. Cada avanço representa uma vitória da engenharia. E existe um projeto ainda mais ambicioso: o túnel Sena-Madureira. Uma ligação subterrânea com mais de 1,5 km de extensão. Uma obra pensada para reorganizar completamente um dos corredores mais congestionados da cidade. Durante anos, o projeto enfrentou revisões, estudos e disputas, mas agora voltou ao centro dos planos da capital. E quando estiver pronto, poderá alterar profundamente a dinâmica de deslocamento na região. Mas nada disso se compara ao que está acontecendo mais profundamente sob a cidade. Porque existe uma obra que praticamente redefine a ideia de infraestrutura urbana: o metrô. Hoje, São Paulo vive um dos maiores ciclos de expansão metroviária de sua história. E talvez o melhor exemplo disso seja a expansão da linha 2 Verde. O projeto levará o metrô até a Penha, adicionando 8 novas estações ao sistema. Milhões de pessoas serão beneficiadas. Mas o que realmente impressiona é a máquina responsável por abrir caminho para essa transformação. Seu nome é Cora Coralina, o maior tatuzão da América Latina. Uma máquina gigantesca com mais de 11 metros de diâmetro, pesando centenas de toneladas, capaz de avançar silenciosamente sob bairros inteiros. Enquanto a cidade vive sua rotina na superfície, o tatuzão trabalha sem parar. Escava, remove terra, instala estruturas, constrói túneis. Tudo isso dezenas de metros abaixo dos pés de milhões de pessoas. Mas existe uma obra ainda maior. Uma obra que muitos especialistas consideram a mais impressionante atualmente em andamento na cidade: a linha 6 Laranja. Um corredor subterrâneo de mais de 15 quilômetros, 15 estações, centenas de milhares de passageiros por dia.
Uma transformação que promete encurtar trajetos que hoje consomem horas da vida dos paulistanos. Em 2025, a obra já ultrapassou 75% de execução. As tuneladoras concluíram a fase principal de escavação. Agora o foco está nas estações, nas plataformas, nos sistemas elétricos, nos acabamentos, na preparação para transformar túneis vazios em um sistema de transporte moderno. Quando estiver pronta, a linha 6 laranja não será apenas mais uma linha de metrô. Ela será um símbolo, a prova de que São Paulo continua crescendo, continua evoluindo, continua construindo soluções para problemas que parecem impossíveis. E talvez seja exatamente essa a grande descoberta desta história. Porque quando observamos tudo isso junto, percebemos que não estamos falando de obras isoladas. Estamos falando de uma segunda cidade. Uma cidade invisível. Uma cidade construída no escuro. Uma cidade feita de engenharia, planejamento e investimento. Enquanto milhões de pessoas caminham pelas ruas, trabalham, estudam e seguem suas vidas, existe uma gigantesca operação subterrânea acontecendo sem parar. Tubulações sendo instaladas, reservatórios sendo escavados, túneis sendo construídos, linhas de metrô avançando, máquinas trabalhando dia e noite. Tudo para garantir que a cidade de cima continue funcionando. No fim das contas, a verdadeira São Paulo não está apenas nos arranha-céus, nas avenidas ou nos bairros que vemos todos os dias. Uma parte fundamental dela está escondida, lá embaixo, no silêncio do subsolo, onde uma cidade inteira está sendo construída para sustentar outra. E talvez a coisa mais impressionante de todas seja perceber que essa cidade subterrânea continuará crescendo pelos próximos anos. Cada túnel aberto, cada estação entregue, cada galeria concluída, cada reservatório inaugurado. Tudo isso ajudará a moldar o futuro da maior metrópole da América Latina. Porque enquanto São Paulo parece disputar espaço na superfície, a verdadeira expansão da cidade está acontecendo onde quase ninguém olha, debaixo dos nossos pés. E agora eu quero saber sua opinião. Qual dessas construções subterrâneas mais impressionou você? Os gigantescos piscinões? As galerias contra enchentes? O Integra Tietê? O tatuzão da linha 2 verde? Ou a monumental linha 6 laranja? Comente aqui embaixo, porque a cidade secreta de São Paulo está crescendo neste exato momento. E a maioria das pessoas nem imagina o tamanho do que está acontecendo lá embaixo.